Olá pessoal, eu sou o Daniel Jader e este aqui é o meu grupo. Nós estamos aqui para falar sobre a máquina de Wimshurst. Muito famosa em laboratórios de física, a máquina de Wimshurst foi criada pelo engenheiro britânico James Wimshurst entre 1880 e 1883. Como um gerador eletrostático de alta tensão, ela é basicamente utilizada para observação e estudos da própria eletrostática. Seu rendimento é através do fenômeno da indução elétrica. Neste vídeo, nós vamos ver detalhadamente muito do que temos que aprender sobre a máquina, desde as propriedades da física empregadas, construção, funcionamento, até a sua importância. Então, sem demoras, vamos para o vídeo. E aí pessoal, beleza? Me chamo Cleiton e vou falar um pouco para vocês dos temas da física presentes na máquina de Winchester. Começando pela carga elétrica, que assim como a massa é uma propriedade da matéria. A carga elétrica macroscópica de um corpo surge em razão da diferença do número de elétrons e prótons. Nesse caso, dizemos que o corpo encontra-se carregado ou eletrizado. A carga elétrica tem origem em partículas subatômicas. Os prótons apresentam o menor valor das cargas positivas e os elétrons o menor valor das cargas negativas. Por outra vez, os nêutrons são partículas eletricamente neutras. Os tipos de eletrização. Todos os corpos ou matérias são constituídos por átomos, e esses são formados por partículas menores, denominadas de elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e os elétrons possuem cargas elétricas da mesma intensidade, porém de sinais contrários. O próton é a carga positiva e o elétron a carga negativa. Os corpos eletrizados positivamente é quando um corpo possui uma maior quantidade de cargas positivas. Dizemos que ele perdeu elétrons e por isso está carregado positivamente. Já os corpos eletrizados negativamente é quando o corpo possui mais cargas negativas, ou seja, quando ganha mais elétrons. Atração dos corpos é quando partículas são eletrizadas com cargas e sinais contrários. Os corpos acabam se atraindo. Já a repulsão dos corpos, que é quando as partículas eletrizadas estão com cargas e sinais iguais, eles acabam se repelindo. O processo de eletrização. A eletrização por atrito é quando dois corpos inicialmente neutros são atritados. Se eletrizam e, em virtude do atrito ocasionado, um corpo ficará com carga positiva e o outro com carga negativa. A eletrização por contato, que é quando dois corpos entram em contato. O corpo fica neutro com a mesma carga do corpo eletrizado. A eletrização por indução é quando a eletrização de um corpo inicialmente neutro acontece por simples aproximação de um corpo carregado, sem que haja contato entre eles. O acúmulo de carga. Nosso corpo geralmente é eletricamente neutro. Isso significa que apresenta em sua estrutura o mesmo número de prótons e elétrons. Porém, nós podemos apresentar desequilíbrio nesse número. Esse desequilíbrio geralmente ocorre através do acúmulo de cargas estáticas. A eletricidade estática é a carga elétrica em que o corpo, cujo átomos apresentam desequilíbrio em sua naturalidade. E por fim, aqui o campo elétrico, que é uma grandeza física vetorial que mede o módulo da força elétrica exercida sobre cada unidade de carga elétrica colocada em uma região ou espaço sob influência de uma carga geradora de campo elétrico. Em outras palavras, o campo elétrico mede a influência em que uma certa carga produz em seus arredores. Bom, pessoal, para realização da fabricação dessa máquina Winchester, nós utilizamos alguns materiais, né? No decorrer dos experimentos, nós utilizamos alguns materiais que são essenciais
para fazer a montagem e fazer todo o tipo de estrutura da máquina. Bom, nós utilizamos aí a madeira para fazer a realização da base, né, a fixação dos materiais, aonde essa madeira ela vai dar sustentabilidade para toda a estrutura. Então é onde nós fazemos os furos nas partes extremas, né, nas duas extremidades da madeira aí, para ter a fixação, e aonde vai ser também colocada a lateral, que vai dar apoio à parte dos eixos, certo? Nós vamos ter, depois de ter colocado essa parte do eixo, depois de ter colocado essa estrutura da base, nós vamos ter 2 discos, né? Vamos precisar utilizar 2 discos aí, onde vai ser dar a funcionabilidade da rotação e aí a fabricação, né, a elaboração dessa descarga que vai ser produzida, né, dessa carga, na verdade, que vai ser produzida, essa carga elétrica que vai ser produzida. Bom, nesses discos vão ser colocados aí a parte metálica, né, pequenos cortes metálicos vão ser retirados e colocados no disco, como mostra aí no vídeo de exemplo. Eles vão ser colados durante todo o processo, né, toda a lateral do disco, envolvendo ele inteiro. Os 2 discos eles vão funcionar de forma, um no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, justamente porque eles vão, enquanto um funciona no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, eles vão ter essa fabricação de indução de carga elétrica. Então, ou seja, um vai ter carga positiva e o outro vai ter carga negativa. Então, por isso que vai precisar também desses discos. Bom, um outro material que a gente vai utilizar são os neutralizadores, né? Esses neutralizadores, eles vão funcionar com pedacinhos de fio, né, pedacinhos de condutores descapado, claro, para ficar na ponta desses discos. E aí vai ser introduzido também esses anéis do neutralizador, onde vai ser colocado alguma escova que vai prender ali como vai ser feita essas escovas através de fio, né, decapador, que vai estar decapado e é retirado no interior desses resistores do fio, tá? Então vai ser utilizado como parte neutralizadora também. Bom, outro material que a gente vai utilizar são os coletores, né, e também a manivela. A manivela ela fica abaixo do disco, onde quando tem essa movimentação da manivela, também vai ter a parte da giração e da rotação dos eixos, né? Tanto o eixo superior como o inferior, na onde vai ter essa parte da rodanda. Então ele vai rodar para fazer funcionar a giração desse disco aí. Então a manivela ela vai ser realizada através do eixo inferior preso ao paralelepípedo de madeira, né? Aquela parte da estrutura que vai ser feita para a fixação dos eixos, e aí fazendo a forma de giração. Outro material também que nós utilizamos as garrafas de Leyden. Essas garrafas elas vão ser fixadas também na base para receber toda a carga que foi gerada enquanto os discos estiverem girando. Então eles vão receber toda essa carga e aí direcionar para as pontas aí da onde vai estar todo o material que vai ser utilizado. Então essas garrafas de Leyden eles vão funcionar como um capacitador de tensão, né? Justamente para isso, ele recebe essa parte, e eles são muito utilizados em partes
de materiais onde funciona a parte eletrostática, tá? Então, ele libera, né? O disco libera essa carga, ele puxa, faz esse armazenamento e depois distribui nas pontas aí. Outro material que por fim vai ter a montagem final vai ser os encaixes dos eixos superiores, né? Onde as polias vão estar feitas, certo? E aí com esse material das polias, ele vai fazer essa rotação, né? A máquina vai ter essa funcionalidade de descarregar essa parte elétrica e receber, tendo também essa descarga elétrica. Irei falar sobre o funcionamento da máquina de Winchester, um gerador mecânico que, pelo processo de indução e polarização, é capaz de gerar eletricidade estática. O acionamento da máquina é feito através do giro de uma manivela, que proporciona sentido de giro horário no disco frontal e sentido de giro anti-horário no disco posterior. Ao girarem, as placas metálicas presas nos discos se eletrizam por indução, de forma que o disco frontal pode ser carregado com carga positiva e o disco posterior em carga negativa. As cargas acumuladas são armazenadas em capacitores, de forma que em um dos capacitores se armazene todas as cargas negativas acumuladas pelo sistema e no outro capacitor todas as cargas positivas. Ao estarem totalmente carregados, os capacitores dissipam energia do sistema através de uma centelha emitida pela extremidade do eletrodo. Essa centelha se repete a cada ciclo de carregamento completo dos capacitores, durante todo o movimento em que a manivela está ainda sendo acionada. Bom, qual a importância do desenvolvimento da máquina de Winchester para a física? Primeiramente, nos dias de hoje, elas são utilizadas apenas como forma de demonstração, porque diante da tecnologia que nós temos hoje, a gente tem máquinas de geração de energia eletrostática e por indução muito mais avançadas do que essa proposta de Winchester. Mas nos laboratórios de física, ela serve muito bem para efeitos de demonstração, né? Porque é uma máquina de geração de energia eletrostática por indução. Essas máquinas, além disso, elas facilitam a compreensão de alguns conceitos da física, como eletrização por contato, eletrização por indução, carga elétrica, acúmulo de carga elétrica, campo elétrico e também tensão. Além disso, essa máquina, que ela tem como objetivo também demonstrar uma descarga elétrica, e dentro dessa demonstração da descarga elétrica, a gente vai ver a importância do uso dos jarros de Leyden, que de certa forma são capacitores, ou seja, são acumuladores de carga elétrica. E quando esses capacitores atingem uma certa tensão, atingem uma certa quantidade de carga elétrica, essa tensão entre os capacitores, entre os eletrodos, é liberada. E nessa liberação existe uma descarga e dentro dessa descarga faíscas podem ser observadas. Então, para efeitos de demonstração, essas faíscas observadas, a gente consegue entender muito bem o conceito de Leyden, o conceito de acúmulo de cargas elétricas ou capacitores. Então, basicamente isso é uma máquina de extrema relevância para os laboratórios de física e, de certa maneira, nós temos aí a possibilidade de observar faíscas caminhando e sendo direcionadas por essas descargas entre os capacitores ou essas descargas entre esses eletrodos criados através dessa máquina. E é basicamente isso. Muito obrigado.
E é isso, pessoal, nós ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham compreendido bastante sobre a máquina. E dentro de um projeto de popularização da ciência, realmente é muito interessante estudar e aprender sobre a máquina de Wimshurst. E é isso, nós ficamos por aqui. Muito obrigado e até mais.